Oi, essa é a nossa 7ª aula síncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos desse segundo período de 2020. Tudo bem? Hoje eu abordarei 2 exemplos de aplicação de métodos meta-heurísticos de otimização em situações vinculadas com problemas de engenharia química. Então, a gente tem uma infinidade de aplicações possíveis, né, para uso de ferramentas de otimização. Então, o primeiro problema é óbvio, né, é a otimização em si. E quando a gente fala em otimização, a gente sempre pensa em custo ou lucro, né? Não é à toa que existe uma função custo a ser otimizada quando a gente vai trabalhar com problemas de otimização, porque existe uma natureza da ferramenta vinculada com a questão econômica, né? Então, se eu fosse classificar os tipos de aplicações, a primeira delas, né, seria na questão de minimização de custos, sejam eles custos, custo global, né, tanto custo operacional quanto custo fixo, e ou maximização de lucros. Maximização de lucros. Mas aqui, nesse caso específico desses exemplos que eu estou trabalhando, eu estou mais interessado em abordar problemas de natureza puramente técnica. Eu vou deixar para outras disciplinas que trabalham com a parte econômico-financeira, trabalharem com minimização de custos e maximização de lucros. Então, eu vou me interessar mais pela parte técnica. E aí, o que me interessa, por exemplo? Eu posso usar uma ferramenta de otimização para fazer solução de equações não lineares, tá? Sejam elas uma só equação ou um sistema de equações. Sistema de equações, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma equação de comportamento de um gás, tá? Por exemplo, a equação de Peng-Hobson. Em vez de usar o método de Newton-Raphson, será que eu poderia usar uma ferramenta de otimização? Poderia, né? Inclusive, eu tenho um trabalho que foi levado a um COBEC, né, com um voluntário de iniciação científica graduando em engenharia química, e o COBEC, o que o pessoal chama de COBECão, né? O COBEC grande, né? Não é o COBEC de iniciação científica, tá? Na edição de São Paulo, né? A gente levou uma ferramenta de solução de equações de gás, a equação de Peng-Hobson, usando o método meta-heurístico, usando Particle Swarm Optimization. Tá certo? Então, é uma possibilidade eu resolver sistemas de equações não lineares usando métodos de otimização. Uma outra possibilidade é eu fazer uso para ajuste de modelos aos dados experimentais. Ou seja, eu tenho um determinado fenômeno, eu tenho uma determinada equação, e essa equação eu não conheço os parâmetros dela, mas eu realizei experimentos e determinei resultados experimentais que me relacionam variáveis, como, por exemplo, concentração ao longo do tempo. Então, eu posso fazer ajuste de um modelo cinético? Posso fazer um ajuste de modelo cinético. Então, a ferramenta de otimização ela é usada também para ajuste de modelos aos dados experimentais. Não só em cinética, mas em qualquer área em que eu tenha um modelo teórico e eu tenho dados experimentais, eu quero ver se existe uma aderência entre os parâmetros que eu posso calcular para ajustar esse modelo teórico aos dados experimentais, dentro de um determinado grau de ajuste, é óbvio, né? Uma outra possibilidade é eu usar os métodos de otimização na sintonia
controladores. De novo, eu tenho um problema, eu tenho uma equação, né? A equação do controlador, e eu não conheço os parâmetros da equação do controlador, mas eu sei que determinados parâmetros me dão determinado desempenho dele em malha fechada. E aí eu uso o otimizador para determinar esses parâmetros que vão dar a melhor resposta dentro daquele universo de busca e para as condições que eu coloquei do meu controlador. Tá certo? Então é uma possibilidade também, né? Então vamos ver. O primeiro exemplo que eu vou trabalhar é uma aplicação de cinética, uma aplicação em cinética enzimática. Tá? Então, esse é um exemplo da página 230 do livro Numerical Methods for Chemical Engineering, Applications in MATLAB. Então, esse livro aqui, ele usa MATLAB. E nós vamos fazer o nosso exemplo em Scilab. Além disso, esse autor aqui, tá? Kenneth Beers, o que ele faz? Na solução desse problema, ele usa o conjunto de ferramentas embutidas no Scilab. Tá certo? Então, ele já usa o que está pronto lá. Ao longo do desenvolvimento do MATLAB, o MATLAB é uma ferramenta que tem muitos anos. Nós estamos em 2021, tá certo? Em 1997, a gente já tinha o MATLAB 5, tá certo? Então, só da versão 5 do MATLAB para DOS até hoje, a gente tem aí 25 anos já. Então, o MATLAB é uma ferramenta que deve estar beirando aí os 30 ou 30 e tantos anos, tá certo? Do mesmo jeito, o Scilab também é bem antigo. A diferença é que nós vamos ter o nosso código aberto, nós vamos poder mexer no nosso código, e esse código é nosso, tá certo? É totalmente nosso, né? E o Scilab é uma ferramenta que ela é open source, enquanto que o MATLAB é proprietário. Só o exemplo me interessou, tá? O enunciado do exemplo. Então, qual é o enunciado? Por exemplo, imaginemos o estudo da conversão enzimática de um substrato S a um produto P em um reator em batelada. Então, eu tenho um reator em batelada, eu vou transformar S em P na presença de uma enzima. Tá certo? A taxa de conversão em micromols convertidos por minuto, aqui tinha que ser em português, por miligrama da enzima, pode ser descrita por uma cinética do tipo Michaelis-Menten. Só que, em vez de ser o Michaelis-Menten simples, sem inibição, nós vamos colocar um termo, nós não, o autor do exemplo colocou um termo de inibição pelo substrato. Então, como inibição pelo substrato dada por menos R de substrato igual Vm vezes concentração do substrato dividido por Km, que é a constante de Michaelis-Menten, mais concentração de substrato, mais a constante de inibição vezes a concentração de substrato ao quadrado. Esse aqui, tá, é um parâmetro de ajuste, Vm, Km é outro parâmetro de ajuste e KSI é outro parâmetro de ajuste. Para um reator de volume EVR, o número de micromols do substrato NS é relacionado com a concentração molar de substrato dado por NS igual a αc vezes VR vezes concentração de substrato. Então, eu posso fazer um balanço, né? O balanço molar do substrato no bioreator contendo uma massa E de miligramas de enzima é dada por a concentração, a variação da concentração de substrato com o tempo, que vai ser igual a taxa vezes a massa de enzima, porque a taxa é por massa de enzima, dividido por αc vezes VR, vai ser igual a menos, porque vai decair, porque a concentração de substrato ela é consumida, o substrato se transforma em produto, ele é consumido, então a taxa tem que ser negativa, vai ser igual a massa de enzima dividido por αc vezes VR vezes Vm vezes concentração de S sobre Km mais concentração de S mais, aqui eu acho que tinha um erro, não, estava certo, mais K na menos 1 Si, que é a constante de inibição pelo substrato, vezes S ao quadrado. Então, qual vai ser o meu objetivo? O meu objetivo vai ser determinar Vm, Km e KSI, que ajustam a cinética de Michaelis-Menten para os dados experimentais. Então, eu preciso de dados experimentais. Só que, observem, eu estou trabalhando com uma equação diferencial. Uma equação diferencial ordinária. Então, eu vou precisar resolver essa equação diferencial ordinária. Então,
eu sei que no tempo igual a zero, a concentração de substrato vale um determinado valor inicial, tá certo? Que no caso do meu exercício, do meu exemplo aí, vai ser 2 mol por litro, tá? E aí, nós vamos ter que usar um método numérico, para a solução dessa EDO, tá certo? Que tem essa equação, sendo que os parâmetros são variáveis. Então, eu vou resolver várias vezes a equação diferencial ordinária dentro do algoritmo de otimização. Então, vamos lá. Para um reator de volume de 100 ml contendo 10 mg de enzima, essa tabela aqui me relaciona a concentração de substrato ao longo do tempo, começando com a concentração inicial que eu falei de 2 mol por litro. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o tempo de 30 até 330 e as concentrações de substrato caindo aqui. No tempo igual a zero, a concentração era 2, no tempo igual a 30 ela passou para 1,87, no tempo igual a 60 a 1,73 e assim por diante, até a concentração de substrato se aproximar de zero no tempo 330. O vetor de parâmetros a ser ajustado θ é Vm, Km, Ksi transposto. A minha equação de custo, ou seja, a função que vai ser minimizada pelo meu algoritmo de otimização, tá certo? Que é a função custo, vai ser essa função aqui. Essa aqui foi a função que o livro usou. A minha é igual, só não tem esse meio na frente, tá certo? E é o somatório dos termos preditos em função de θ menos os valores observados de concentração de substrato para cada instante de tempo ao quadrado, tá certo? Então, é um somatório do erro quadrado. Eu vou otimizar, vou minimizar o somatório de um erro quadrático, onde esse erro quadrático ele é resultado da diferença entre o valor predito e o valor observado. Só que o valor observado foi observado em instantes discretos. Então, isso aumenta um pouco a complexidade do meu algoritmo, tá certo? Eu não sofistiquei muito para fazer essa parte, tá? Eu fiz meio que usando um procedimento meio pouco inteligente, tá? Depois vai ficar claro que parte pouco inteligente foi essa que eu fiz. Vamos para a proposta de solução no Scilab. Então, eu tenho aqui Michaelis-Menten com inibição por substrato resolvido por Particle Swarm Optimization. Então, aqui está o código, está aqui as linhas de início, né? Limpar a tela, limpar a memória. Aqui eu tenho o início da função Z é a função que vai ser otimizada, tá certo? Ela chama ZA lá no código, função de 3 parâmetros, A, B e C, Vm, Km e Ksi, tá certo? A massa de enzima é 10, o alfa-C 1 vezes 10 na 6, micromol por mol, VR igual a 0,1, tá certo? Que é o volume do reator. O Vm é A, Km é B, Ksi é C, isso vem do algoritmo PSO. Concentração inicial de enzima é 2, no tempo 0, o índice I é 1, o dt do método de Euler, isso aqui é o passo de integração do método de Euler, eu usei o método de Euler para ficar mais rápido, né? O tempo final 340, eu passei um pouco dos 330, tá certo? Isso aqui é o tempo em minutos do final da simulação. Aqui os índices e JJ que eu posso usar ao longo do código. Aqui o somatório do erro quadrático é o 0. E aqui estão os valores tabelados de tempos, distantes de tempo. Tempo tabelado 1 até 9, com 30, 60, 90, que são os tempos de experimento. Tá? São os tempos de experimento. As concentrações de substrato tabeladas, que são 1,87, 1,73, 1,58 e assim por diante, tá certo? Até chegar próximo de 0,01 lá no tempo 330. Então, esse é o procedimento pouco inteligente que eu usei, tá certo? Eu armazenei em vetores os valores de tempo e de concentração para poder fazer a comparação e calcular os erros. Bom, enquanto tempo menor que o tempo final, está aqui a EDO, né, a equação, né, do consumo, né, da taxa, a equação da taxa de consumo do substrato, função dos parâmetros de Michaelis-Menten, função dos dados de enzima. Está aqui a integração. E essa variável aqui
que é esse vetor CSCS, ele armazena todas as concentrações dessas 3.300 concentrações que eu estou calculando ao longo de toda a simulação. Eu vou calcular de 0 a 340. Então são 3.400 dados, porque eu estou usando um DT de 0.1. O que acontece é que eu vou ter esses 3.400 valores e eu vou compará-los com os valores tabelados do experimento. Então eu vou pegar a concentração no instante 300 e vou subtrair do valor da concentração no instante 30 minutos. Por que 300? 300 porque 300 vezes 0,1 dá 30, 30 é o número de minutos. Então estou fazendo de décimo de minuto em décimo de minuto. E de 6 em 6 segundos, mas eu uso 0,1, porque a unidade de tempo da simulação é em minutos, tá certo? E eu faço isso para todos os dados tabelados, calculo esse soma 2, que é o somatório quadrático, do erro quadrático, dessa diferença, e armazeno em Z e acaba a função. Então, para poder resolver o problema de determinação dos parâmetros VM, KM e KSI, 3 parâmetros, eu resolvi a equação diferencial ordinária da cinética enzimática para parâmetros quaisquer. Agora eu vou embutir o algoritmo do Particle Swarm Optimization. Então aqui que começa realmente a otimização meta-heurística. Então, para um número de partículas de 20, para a primeira interação, para o máximo de vezes de 100, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar aleatoriamente a inicializar a população de partículas de XYZ. XYZ são os 3 dimensões nas quais nós vamos procurar os valores dos 3 parâmetros que eu vou ajustar, tá certo? Esses aqui são os parâmetros que estão comentados, que são os parâmetros que seriam a resposta, tá certo? Depois eu vou comentar a respeito deles. Aí eu inicializo as velocidades, porque a gente já viu do Particle Swarm Optimization que eu preciso ter partículas e velocidades. Aí eu inicializo PBEST, XPBEST, YPBEST e ZGBEST, e ZPBEST, que são os melhores das partículas em X, em YZ e do global. O fitting eu inicializo também, porque vai ser o valor da função custo, né? Essa parte do código aqui, hoje ela não tem mais sentido, porque eu fixei a inércia. Isso aqui foi um desenvolvimento que eu fiz, que eu estava fazendo a inércia variável. Essa parte aqui ela não tem significado. E aí a inicialização dos parâmetros, como dos valores de GBEST, C2, C1, que são os parâmetros de aprendizagem social e aprendizagem individual. Enquanto o número total de vezes a interação for menor que o máximo de vezes, ou seja, enquanto o instante atual for menor do que o máximo de instantes que eu vou simular, o que eu vou fazer? Que eu vou resolver o problema de otimização, o que eu vou ter? Para cada partícula da população, então eu estou usando um T-pop aqui de quantas partículas? Vamos olhar, eu estou usando 20 partículas. Então eu vou rodar 20 simulações a cada vez. Qual o número máximo de vezes que eu vou rodar? Eu acho que é 100 vezes. Então eu vou fazer um total de 2.000 simulações. Tá certo? 2.000. Eu vou resolver o problema numérico 2.000 vezes. E aí nós vamos ter o quê? Calcula o fitting da simulação J, usando os valores que foram aleatoriamente distribuídos em X, Y, Z, ou seja, proposta de solução para VM, para KM e para KSI. Vai para a função, roda, calcula o somatório do erro quadrático, devolve no fitting. Se esse somatório do erro quadrático for menor que o menor valor dessa partícula, o que ele faz? O menor de todos os valores, ele armazena o valor de X em XPBEST, de Y em YPBEST e Z para o ZPBEST para essa simulação, de 1 a 20. Mesma coisa para avaliar com respeito ao global. Se o custo, o somatório do erro quadrático, né, for menor do que o menor de todos, o Global Best passa a ser ele, está aqui.
E aí eu vou armazenar o valor de xgbest, ygbest e zgbest. A inércia eu estou usando um valor de 0,4 aqui, fixo, 0,4. Né? O que acontece? As velocidades em x são atualizadas. Velocidade em x passa a ser a inércia vezes a velocidade em x mais C1 vezes rent, vezes xpbest menos x mais C2 vezes rent, vezes xgbest menos x. Isso aqui é a distância que a partícula se encontra do ótimo global, e essa aqui é a distância que a partícula se encontra do melhor dela. Né? Para as variáveis x, y e z. Esse problema é um problema interessante. As variáveis, ele é um problema de otimização com restrições. Então, eu preciso forçar que as minhas respostas tenham respostas positivas. Os valores de VM, KM e KSI têm que ser positivos. Então, se os valores das possibilidades de resposta estiverem negativos, reinicializa eles. Reinicializa eles, não tem o que fazer. Reinicializa. Para quê? Por causa que eles ficaram abaixo do que deveriam. Então, eles vão voltar para a zona factível, para a zona, para o domínio da resposta do problema, tá certo? Porque eu não aceito respostas negativas, né? Não tem significado essas variáveis serem negativas. Além disso, para tornar o problema mais rápido de busca, eu restringi o espaço de busca de soluções em x de 0 a 400, em y de 0 a 2, em z de 0 a 2. Porque eu sei que y e z são valores que estão na faixa de 0 a 2, e eu sei que o valor, tanto o KM quanto o KSI, e o VM está acima de 0. No caso, vai estar de 0 a 400. Tá? Por isso que a gente chama de heurístico, porque a gente conhece o problema que vai resolver e tem uma noção de como restringir. Não é uma busca sem restrições, é uma busca com restrições. É um problema de engenharia que está delimitado do ponto de vista da engenharia. Então, problemas de engenharia são problemas em que a heurística funciona. Por que a heurística funciona? Porque a gente conhece as limitações do ponto de vista do conhecimento aplicado que deu certo, que isso é heurística e engenharia. Tá certo? Total passa a ser total mais 1. Aí o que acontece? Caso o número muito grande de iterações, aqui está errado, iterações sejam necessárias, às vezes convém reposicionar o enxame, sem perder o conhecimento adquirido nas gerações anteriores. Então, observem. Começa o PSO. O bundle, o enxame, ele busca soluções e tem uma partícula global. Ocorre que depois de um determinado número de iterações, se não ocorrer uma evolução, eu poderia, de uma maneira quase que evolucionária, eliminar aquelas soluções ruins e reposicionar as soluções boas, mantendo a solução ótima. Então, o que vai acontecer? De 5 em 5 iterações, tá certo? Eu vou calcular a posição média de todo o enxame. Média de todo o enxame. Tá? Com exceção, para todo o enxame, com exceção da melhor partícula, vou reposicionar ao redor da média, o enxame. Então, observe, eu não perdi nem a posição média do enxame, ou do bando, né? Nem a melhor posição do bando. Né? E aí eu reposiciono ao redor dessa média das posições de todas as soluções possíveis. Faço isso para as posições e reinicializo as velocidades também. É como se eu trocasse a velocidade das partículas. Reinicializo elas aleatoriamente. Observe que a realocação do enxame ela é aleatória próximo do médio do enxame. Então, esse algoritmo já é um algoritmo PSO modificado. Né? É um PSO modificado na aplicação. Tá? Aí ele mostra a interação, mostra o valor de global best, guarda o valor de global best para fazer um gráfico, graficar gbest durante as interações, porque eu vou rodar, e enquanto ele roda, porque ele leva um tempo significativo para rodar, eu vou explicando o que está acontecendo. Aqui tem um laço para mudar a escala do gráfico, porque a gente vai ver que a gente vai ter duas situações nítidas de valor de erro, né, o global best, que é o erro quadrático, ele deve cair, mas eu não sei de quanto ele começa. E aí, o que acontece? A gente tem a resposta
E por fim eu preciso reprocessar os resultados, porque aí eu vou ter os valores ótimos de VM, KM, KSI, que são os valores que se ajustaram, que se adequaram ao fitting, ao ajuste cinético. Vou ressimular todo o problema, toda a equação diferencial, mas vou plotar dois gráficos. O gráfico dos valores simulados ao longo do tempo e o gráfico dos valores tabelados, para ver se existe uma adequação entre o que eu calculei usando os parâmetros que eu modelei, que eu determinei do modelo, para a equação de modelo, com os experimentais. Então, RO, esse RO aqui, ó, RO é uma bolinha, um O vermelho, red, tá certo? No gráfico do tabelado. Vai ser essa simbologia que a gente vai ter. Bom, vamos rodar. Mandei rodar. Então, o que acontece? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o valor do Global Best caindo. Então, ele começou lá em torno de 14 e ele já está em menos que 1. Só que, se eu graficasse esses valores sempre nessa escala, quando ele se aproximou muito de 0, ó, eu vou mudar a escala agora. Pronto, mudou a escala. Tá? Então, é aquele código lá meu. O que ele faz? Ele baixa o valor. Quando tiver 30 simulações, ele reinicializa a escala do gráfico para eu continuar vendo o Global Best caindo. Observe, ele está em 0.06 com 50 interações. Tá certo? Ele vai até 100 interações. Ele está aqui calculando. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? A gente está vendo que existe uma evolução. E essa evolução é gradual. Tá? Aqui, ó, ocorreu de novo uma queda do erro. Tá? Eu estou num valor menor do que 0.001 de erro. Tá? E vamos ver o que acontece quando acabar. Vai ser em 100. Eu não sei quantas iterações são necessárias. Tá? Esse valor de 100 ele é tentativo. Tá? E aí, feito. Ele tirou o gráfico do Global Best. Tirou o gráfico do Global Best. Fez uma curva, que é essa curva azul aqui. Começa em 2 a concentração do substrato. Vai até próximo de 0. Ó. Tá certo? E as bolinhas vermelhas, que são os Os vermelhos, são os dados experimentais. Então, visualmente, me parece que o grau de ajuste é muito bom. Me parece. Tá? Vamos olhar os valores que foram calculados. Tá? Eu tenho aqui. O VM tinha que dar ao redor de 200, deu 236. Né? O KM tinha que dar em torno de 0,02, deu 0,3. E o KSI deu 0,457. Tinha que dar algo em torno de 0,5. Então, observe que são soluções subótimas. Soluções subótimas. Por que deu subótimo? Bom, deu subótimo porque ele é um método baseado em heurística e ele não garante a resposta ótima. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente tem a vantagem de não precisar usar métodos baseados em derivada, então eu não preciso da equação analítica. Tá certo? Por outro lado, é um procedimento global, geral, generalizado. Eu posso usar esse procedimento para vários problemas. Tá? Eu vou usar um algoritmo PSO para fazer outra coisa daqui a pouco, e é um exemplo de aplicação de algoritmos em solução de engenharia. Eu já rodei esse código várias vezes. Esse valor de 0.0002 aqui, que deu ali no Global Best, que eu estou vendo ali, ele não é um valor muito bom. Eu vou executar de novo, só para ver o que acontece. Tá? Eu vou executar de novo. Vou vir aqui e vou pedir para executar de novo. Né? Ele está executando. Né? Vamos ver se dessa vez dá um Global Best menor. Da outra vez deu 2 vezes 10 a menos 4, se não me falha a memória. Né? 0.0, 2 vezes 10 a menos 4. Vamos ver quanto que dá. Pronto, mudou a escala. Ele está em 0.0034. Tem que dar menor. Já caiu abaixo, já. Ele está aqui, 0.0. Não caiu abaixo ainda. Tem que cair mais abaixo. Ele tem que cair abaixo daqui. Ó. Né? Vamos ver. 60. 70.
Ele vai ficar na altura do 0.002 de novo. Tá certo? Eu vou aumentar o número de partículas um pouco e aumentar o número de interações. Vou deixar só ele fazer. Então é interessante esse problema, porque visualmente a gente acredita que o ajuste seja muito bom. Então esses valores para uma análise visual eles seriam utilizados. Aqui eu sei a resposta que foi obtida na literatura. Né? Vamos ver quanto é que deu agora. Ó, já deu um VM menor que 200, deu 164. O KI me deu aquém do que deveria dar, então de 0,2. E o KS, ou seja, é um problema que não é um problema fácil de resolver. Tá? Não é um problema fácil de resolver, é um problema bem interessante de resolver. Vamos executar pela terceira vez, só que agora eu vou aumentar o T-pop. Ah, eu estou usando 20 aqui. Eu vou colocar aqui, vou colocar 100 partículas. Vai ser a única coisa que eu vou fazer. 100 partículas. Aumentei 5 vezes. Vai aumentar 5 vezes o tempo de execução. Né? Vai aumentar 5 vezes o tempo de execução. Deixa eu ver se ele está executando. Ele está executando, ó. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho a janela do gráfico. Tá aqui a janela do gráfico. Tá? Ele vai ficar 5 vezes mais lento. Né? Então ele começou lá naquele 14. Aí na interação 6 aqui ele deu uma queda significativa. Caiu de 14 para em torno de 6 o fitting. Tá certo? Observe que ele tem um comportamento completamente diferente. Né? Antes eu tinha patamares e agora eu tenho a curva caindo mais constantemente. Né? Eu tenho um comportamento mais suave da curva. Agora, o primeiro patamar que eu tive, né? O segundo patamar que eu tive aqui, ó, né? Então agora ele vai ficar próximo desse valor de 0 até 30, até ele refazer a escala do gráfico. Né? Porque quando eu estava em tempo de desenvolvimento, que eu estava fazendo esse código, quando eu via esse gráfico, eu ficava com um gráfico totalmente fora de escala a partir de determinada interação, porque os primeiros valores eram valores muito grandes calculados, tá certo? Perto dos valores posteriores. Aqui eu tenho um erro inicial, um erro quadrático inicial da ordem de 14, e ele vai para a ordem de 2 vezes 10 a menos 4, como a gente viu. Isso é uma escala de erros, de diferença entre as variáveis muito grande. Tá certo? Quando chegar agora a lá de 30, ele vai fazer o gráfico em escala diferente. Vamos ver o que ele faz para nós. Né? Então, ele continua, está aí. Ele já está usando 100 partículas da ordem de 6,5 vezes 10 a menos 4. Tá? Ou seja, ele já passou da escala, do mínimo da escala anterior. Né? A gente estava com ele lá, a resposta final da ordem de 2 vezes 10 a menos 4. Era aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Agora nós estamos na mesma ordem de magnitude, tá? Nós estamos com erro... o número de iterações não é metade, mas o erro está bem próximo. O somatório do erro quadrático está bem próximo do melhor que a gente conseguido antes. Então vamos ver o que acontece. Como é que eu poderia acelerar esse tipo de resposta? Bom, eu poderia usar um outro método de solução de equação diferencial. Eu poderia não usar tantos pontos. Eu estou usando 9 instantes de tempo para fazer esse ajuste. Eu podia fazer esse ajuste com menos tempo, menos pontos. Podia fazer de até 180, 160 minutos, metade, por exemplo, do experimento, tá certo? Seria mais rápido, mas em compensação o número de respostas iria aumentar. Eu teria a possibilidade de ter respostas piores, tá? Observa que eu tenho um tempo grande que ele está fixo lá, né? Vamos ver o que acontece. Um outro problema, né? Quando se usa o MATLAB, a gente está usando recursos que são recursos. O MATLAB ele permite compilar código. Então, ele tem um compilador próprio de MATLAB, ele compila código. Compilar, lembrando, né, o que é compilar? Compilar é passar para a linguagem de máquina. Então, o MATLAB ele é interpretado e é compilado. O Scilab é somente interpretado, só gera código interpretado. Então, eu não tenho como acelerar o código compilando esse código. Eu teria que passar esse meu código para uma linguagem
que fosse compilada. Poderia passar o código para C, por exemplo, ou para qualquer outra linguagem que fosse compilada, tá certo? E isso ia fazer com que eu tivesse muito mais poder computacional, né? Então, quando a gente precisa de poder computacional, a melhor forma, a primeira forma que a gente tem é trocar para uma linguagem que gera um código mais rápido. Primeira forma. E a linguagem que gera um dos códigos mais rápidos que existe é a linguagem C. Tá certo? Apesar de ser antiga, ela é extremamente poderosa, né? E existe compilador open source de C, é o GNU-C. Tá? Então, a gente teria como passar esse código. Como o Scilab, a estrutura dele é muito amigável, muito compatível com o C, a gente teria que fazer modificações mínimas no código. Tá? Caiu significativamente aqui, caiu para a ordem de 3 aqui, né? E vamos ver se a gente consegue uma resposta melhor agora, comparado com a resposta da literatura, né? E aí, uma outra forma é a gente usar computação em paralelo. Computação em paralelo. Quando mesmo usando uma linguagem que gera um código compilado para os computadores que eu disponho, eu tenho pouco poder computacional para resolver o problema que eu preciso no tempo que eu tenho, tá certo? O que a gente faz? A gente usa a computação paralela, ou seja, a gente usa soluções que vão resolver simultaneamente vários computadores, né, o mesmo problema que a gente está resolvendo. Então vamos ver o que a gente vai conseguir agora aqui. Visualmente no gráfico a gente não vai ver, quase não vai ver diferença, acredito. Tá aí, ó, a gente não vê a diferença. Tá aqui a curva azul, que é a curva da concentração, e tá aqui a curva das bolinhas, que é a curva dos dados experimentais, as bolinhas vermelhas. Vamos ver a resposta no console: 212, 0,24 e 0,52. 212, 0,24 e 0,52. Vamos ver lá no... Ó, segundo a bibliografia, as concentrações de substrato medidas na prática versus o tempo e as preditas pela lei de taxa ajustada apresentam como parâmetros VM200, eu tive 212. KM 0,2, bateu. E KSI 0,56, bateu. Então, observe, quando eu usei mais poder computacional, usei mais partículas, eu tive uma resposta mais aproximada daquilo que a literatura diz que é o ótimo, que seria a resposta. Tá certo? Óbvio, eu fiquei preocupado com a questão de desempenho, porque eu estou fazendo ele on the fly aqui. Eu estou fazendo em tempo real à medida que eu estou gravando. E eu não queria ficar muito tempo gravando e mostrando isso para vocês, né? Bom, eu podia só dar a resposta também, mas assim vocês têm uma noção real do tempo que leva realmente o código que foi feito e que é um código que foi totalmente feito por nós. Vamos ver o segundo exemplo, uma aplicação de controle fuzzy. Então a gente, quando falou em controle fuzzy, a gente falou que a gente tinha o controle fuzzy tipo Mandani e tipo Sugeno. O Mandani, ele usa fuzzy, ou seja, ele usa a variável de entrada fuzzy e a variável de saída da lógica do processamento do controlador também é fuzzy. Então isso implica que eu preciso fusificar e defusificar. Então isso aumenta o tempo de processamento. Já o controlador do tipo Sugeno, como a gente falou lá, ele recebe uma variável de entrada fuzzy, passa pelo processamento, pelo raciocínio aproximado do controlador fuzzy, e a saída é crispy, ou seja, a saída é um número, não é fuzzy. Tá certo? Então, esse exemplo que nós vamos usar é um controle fuzzy, tipo Sugeno, semelhante ao controlador proporcional. Então, é uma implementação de controle fuzzy do tipo Sugeno, semelhante a um
controlador proporcional. Por que semelhante? Já vou explicar. Bom, primeiro, vamos explicar o problema físico. O que eu tenho? Eu tenho um tanque, e esse tanque, o objetivo é controlar o nível dele, tá certo? Entra aqui uma vazão FI, sai uma vazão FO, através de uma válvula de controle. Essa válvula de controle, a abertura dela varia entre 0 e 1, tá certo? Então, ela pode ser 0 ou pode ser 1, tá? Esse é o universo, né? É o conjunto de valores entre, não é discreto, tá? Entre 0 e 1, tá? É o valor do FO. Pode ser, por exemplo, 0,252, por exemplo, tá certo? Eu estou usando o sistema internacional, deve estar lá no programa em metro cúbico por segundo. Bom, o controlador ele recebe o valor do nível, tá certo? Recebe o valor do nível. Esse valor é mandado para o controlador. Esse controlador, por sua vez, atua sobre essa válvula aqui. A malha é essa. Só que o meu LC, ele é fuzzy. Então eu preciso definir como vai ser a minha forma de fusificar. Então, para fusificar, eu vou colocar o nível H, tá certo? E vou comparar o H com um erro, com um set point. Então, o valor do controlador recebe um set point. Então, erro vai ser H de set point menos H. E eu vou colocar o erro para fusificar, erro. A escala aqui, no eixo do x tem erro, e no eixo dos y varia de 0 até 1, tá certo? O que acontece? Eu vou deslocar esse erro aqui, tá? Eu vou colocar o zero do gráfico aqui, tá? Só para eu não ter que fazer o gráfico em cima do que eu já escrevi. Então, o que acontece? Eu posso ter erros positivos ou erros negativos, certo? Então, o que nós vamos definir? Nós vamos definir uma variável fuzzy com esse formato aqui, tá certo? E uma variável fuzzy. Então, essa aqui é o conjunto dos erros negativos. É pertinência negativa. E essa aqui é pertinência positiva. Tá? O que acontece? Quando eu determinar o erro, eu entro aqui, tiro o valor fuzzy, tá certo? De pertinência. Então, se o erro for 0, ele pertence 100% ao valor dos zeros. E assim por diante. Eu não sei se eu estou fazendo as expressões certas. Eu vou conferir com o código. Eu acho que eu estou fazendo a expressão errada, fuzzy. Deixa eu conferir aqui, porque eu estou fazendo de memória, e a memória pode me trair. Deixa eu voltar aqui, está aqui o exemplo, deixa eu ver. YPx mais 1 sobre 2. YPx mais 1 sobre 2. Vamos voltar lá. X mais 1 sobre 2. X mais 1 sobre 2. Vamos ver. YP, x mais 1, tudo sobre 2. Então, o que acontece? Quando o erro for 0... Ah, está errado? Está errado. Por quê? Porque se é essa expressão x mais 1 sobre 2, quando o erro for 1, tá certo? Vai dar o máximo de positivo, vai dar 100%. Então, na realidade, a curva é ao contrário. Né? A curva é ao contrário, a curva é assim. Ó. Tá? Por que acontece? E mais, ela é assim. Quando que vai dar 0,5 aqui? Vai dar... Tem que ser para x igual a 0. Então, na realidade, essa minha função de pertinência está meio torta. Tá? Ela é assim, ó. Ela aqui, o mínimo dela é 0. Tá? E aí, aqui não é 0, aqui é 0,5. 0,5 por quê? No meu 0, 0 mais 1 dá 1, 1 por 2 dá 0,5. Aqui dá 0,5. 0,5, tá certo? Quando for 1, 1 mais 1 vai dar 100% aqui, ó. Tá? Porque
aqui o mais 1 é 2, 2 por 2 dá 1. E quando for menos 1 mais 1, menos 1 mais 1 dá 0. Ah, ela é assim, ó. Claro, ela é assim. Ela é assim. Tá? Ela é assim. E a irmã dela é ela ao contrário. É 1 menos x mais 2. É yn igual 1 menos x dividido por 2. Então, o que a gente tem? A gente tem ela se completando. Né? O formato está certo, só a referência estava errada. São essas duas equações, yp e yn, que são as expressões de pertinência fuzzy. Por que usar só duas? Bom, isso está associado ao fato de eu querer usar controle tipo proporcional, porque eu quero fazer um algoritmo que rode mais rápido. Então eu só vou ter duas regras. Tá certo? Fuzzy. Eu vou passar para o código, porque é mais fácil explicar no código. Tá? Até para eu não cometer esses erros de memória. Tá? Então, o que a gente tem? Deixa eu apagar aqui o gráfico do exemplo anterior. Deixa eu voltar para o código novo. Então, o que se tem aqui? Tem o clear, tem o CLC, 25 partículas, está aqui a função de otimização, e eu tenho dois parâmetros a serem ajustados, que são o valor de escala do erro, que seria um parâmetro de sintonia, e o Katsugeno. O Katsugeno é o valor que vai multiplicar a equação na saída da regra fuzzy. Então vamos lá para a parte da... Aqui, ó. A ação vai ser igual à ativação, né? Qual regra que ele vai ativar? Se vai ativar a regra da função que está decrescendo ou da que está crescendo, vezes Katsugeno, que é um parâmetro de ajuste, vezes o absoluto erro. Então essa aqui é a parte consecutiva da regra. É a parte do então da regra. A parte do C da regra, ela é testada aqui, ó. Se o valor negativo, pertinência negativa, for maior que a pertinência positiva, então ativa a regra negativa. Se for o contrário, ou seja, se o valor da pertinência negativa for menor que o da pertinência positiva, que são aquelas duas retas que eu mostrei, a ativação passa a ser atividade. Então eu estou usando uma inferência baseada numa norma de max-min, de max. Só tem parte max, não tem min, porque eu não defusifico. Tá certo? Bom, então, aqui está o código do simulador. Esse simulador, para tornar as coisas mais interessantes, ele considera o FI variável a determinado instante, ou seja, eu tenho perturbações na variável de entrada. Tá? Em determinado instante aqui no simulador, as vazões de FI vão variar. Tá aqui, ó. Se o tempo for maior do que 5, a vazão de entrada passa a ser 1.5. Se o tempo for maior que 10, a vazão de entrada passa a ser 0.9, ou seja, ela sobe para 1.5 e depois ela cai para 0.9. Tá? Ela começa em 1. Então, a FE começa em 1. Então, lembrando a física do problema, eu tenho uma entrada, uma saída, e essa vazão vai variar. Ela começa em 1, no tempo igual a 5, ela sobe para 1.5, no tempo igual a 10, ela baixa para 0.9. Então, eu tenho perturbações na variável de entrada, na vazão de entrada. E o nível tem que ficar constante com o set point próximo de 1.1. Tá certo? Então, calcula a abertura, a vazão de saída, a função da abertura da válvula, calcula o nível, usa o Math-Euler, calcula o erro, aqui eu entrei no loop do controlador. Aqui ele determina um offset máximo para fazer uma combinação. Esse algoritmo eu fiz uma modificação, em vez de só calcular o somatório do erro quadrático, ou seja, que seria a diferença entre o nível e o nível de set point somado ao longo do tempo ao quadrado, ele também leva em consideração, ele vai levar em consideração também, aqui embaixo, ó, o máximo offset. Então eu quero que ele reduza duas coisas, tentar reduzir duas coisas juntos. Tentar reduzir o máximo offset e também o erro quadrático. Né? Aí o que ele faz? Ele traz o erro, determina se o erro é positivo ou negativo, coloca o erro dentro da escala, a escala é o segundo parâmetro, então é o valor do quanto o erro vai variar. Se o erro vai variar, eu aceito erros entre
menos 0,1 até mais 0,1, menos 0,2 mais 0,2, eu escala, esse valor é ajustado automaticamente, é um valor de sintonia do controle e é feito pelo algoritmo. Aqui ele normaliza o erro, trabalhar com erro normalizado, na faixa de 0 a 1, né? Então por isso que é importante determinar qual o maior valor de erro, né? Entra nas funções de pertinência, calcula as pertinências yn e yp, determina qual das duas é maior, né? Vai para a regra de ação, de ativação, verifica se a ação não é um valor proibido fisicamente, ou seja, a vazão só pode variar entre 0 e 1, entre 0 e 1, qualquer número real entre 0 e 1, mas não pode ser menor que 0, não pode ser maior que 1. Tem aqui a parte da perturbação, e aqui eu tenho a parte do código do otimizador. O otimizador é igualzinho eu expliquei o anterior. Tá? Vamos rodar. Esse algoritmo, esse programa é um programa que ele está mostrando o GBEST, está mostrando a interação e o GBEST. Tá certo? Eu não lembro qual o número máximo de iterações. Deixa eu pegar aqui o código. São 25 partículas, então ele está rodando 25 simulações simultaneamente. Para um total de... Cadê o número de vezes? Está aqui no while aqui. Tem um while aqui. 100 vezes. Ele vai fazer 100 vezes. Então o número de iterações aqui tem que chegar a 100. Já está em 40. Né? Está em 40. Qual gráfico que a gente vai ver? A gente vai ver o gráfico do nível da melhor simulação. Né? Vamos lá no final do código lá, ele vai rodar a simulação de novo e vai plotar. Então eu tenho como ver o valor do nível ao longo do tempo e vou ter como ver a ação, que é o valor da abertura. Né? Já está aqui em 65. Vamos ver. Né? Então esse código é um código que tem um esforço computacional também que é significativo, sendo feito em Scilab. Tá? Mas em C ele roda muito rápido, apesar de ser um algoritmo de fuzzy muito simples, tá? Ele não vai conseguir bater o setpoint porque exatamente em cima do setpoint, porque ele é do tipo proporcional, ou seja, ele fica tendo uma ação do tipo liga-desliga próximo. Olha aí o que aconteceu. Vamos ver. Então, o tanque começa vazio, o nível sobe até o valor próximo de 1 em 1. Quando chega no valor de 5, que ocorre a perturbação, o sistema ele teve uma resposta ruim aqui. Ele teve um offset de até 0,2. E quando ele volta aqui por quê? Bom, então vamos explicar. Quando eu tinha uma vazão de entrada da ordem de 1, a válvula foi dimensionada para essa operação em steady state próxima de 1 em 1. Então, esse 1 em 1 era para aquela entrada lá de 1, na entrada da vazão de entrada. Quando eu saltei a vazão de entrada para 1,5, é um aumento de 50% no valor, é um valor significativo. O controlador teve que se virar, abrindo e fechando a válvula, e ele veio para em torno de 1,2, ou seja, só 0,2. Quando a vazão caiu para 0,9, ele voltou. Então, vamos olhar como é que a ação correspondeu Eu vou pedir o plot tt ação, tá? Então, essa aí, ó, observe, essa aí é o comportamento da variável, né? O que eu estou observando? Eu estou observando que o melhor controlador, ele ficou com um comportamento de abre ou fecha, limitando a abertura da válvula em 0,15. Então não foi uma solução boa para a zona do FE ruim. Observe, aqui eu tive um comportamento em que ele estava abrindo e fechando, esse aqui é o gráfico da ação, ou seja, da variável que está vinculada com a válvula na saída do tanque. Ele está abrindo e fechando, tá certo? E quando ele passa pela situação do FEC 1.5, ele está travado naquele valor de escala. E ele acaba saturando a válvula porque ele usou 0. A válvula podia abrir até 1, mas ele está subusando a válvula. Tá? Ou seja, ele só está abrindo até 15% da abertura da válvula. Tá? Porque ele se tunou pelo algoritmo, ele foi tunado em uma determinada situação.
Então, observe, isso é uma desvantagem. Se a grande força do método de otimização heurística é a determinação de uma resposta ótima para resolver um problema em determinadas condições, quando essas condições variam muito, o que eu tenho? Eu tenho uma dificuldade para achar um ótimo entre as duas soluções, que poderia ser não tão... Então eu teria que melhorar a minha função objetivo. Tá certo? Esse problema é um problema que eu teria que melhorar a minha função objetivo. Esse aqui também foi um trabalho que a gente submeteu a um congresso de iniciação científica, tá? Por uma aluna voluntária e já faz bastante tempo, tá certo? Foi enviado a um congresso regional de iniciação científica, tecnológica e engenharia, um CRICET, tá certo? Bom, então eu mostrei dois exemplos, né? Esses dois exemplos, né, a gente viu que foi um exemplo de ajuste de cinética enzimática. E o segundo exemplo foi um exemplo de autossintonia de um controlador fuzzy. Autossintonia de um controlador fuzzy do tipo Sugeno. Nós vimos que tem muito a melhorar ainda nessa implementação, tá certo? Como que eu poderia melhorar essa segunda implementação? Eu poderia melhorar mudando a minha função custo, tá? Mas observe que o otimizador é o mesmo otimizador de antes. Então eu consegui uma resposta que foi uma resposta interessante, né? Ela é subótima? Ela é subótima. Mas se eu me dedicasse mais tempo a melhorar a otimização e melhorar a função custo, observe, eu só usei 2 funções de pertinência também, né? Eu podia ter usado 3 funções de pertinência. Então eu estou usando um número de funções de pertinência extremamente baixo. E estou usando uma regra que gera uma expressão muito simples. Tá? Então eu prejudiquei bastante a atuação do controlador fuzzy porque eu quis mostrar uma implementação bem simplificada. Tá? Por hoje era isso. Agradeço a atenção e fiquem bem.